Louvado seja o Senhor. A vossa voz é fraca como a minha. Digo, louvado seja o Senhor. Estamos a preparar para amanhã. Alguma coisa está a acontecer amanhã. Vai tocar a tua família. Vai tocar teus filhos. Todos os nossos jovens serão jovens do campo de sucesso. Eu digo todos. Estou certo? Então tenhamos certeza de que estamos a trazer todos para os lugares onde o sucesso dos jovens está a tomar lugar. A partir de amanhã à noite, Deus começará a derramar as suas bênçãos sobre cada participante lá em nome de Jesus. Assim que terminamos no sábado, a partir de domingo, começaremos a ouvir testemunhos. Vidas vão se transformar, nossos filhos subirão em nome de Jesus. Agora, para hoje temos este estudo bíblico tão exaltado. Dou graças a Deus porque estás aqui. Dou graças a Deus porque estou aqui. O Senhor vai tocar a cada vida em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pelo gozo de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida que vem, a vida eterna, vida alegre, vida abundância, vida espiritual, vida exaltada. Oramos, Senhor, para que o ensino da tua palavra esta noite traga vida do reavivamento e ressurreição para cada vida em nome de Jesus. Todas as coisas que não podem estar na nossa vida, que estamos a nos preocupar e tristes por causa delas, qualquer que seja, o teu cuidado fará tudo removido. Vidas virão onde há desencorajamento em nome de Jesus. Ensina-nos por si mesmo pelo teu Espírito. Eleva o teu povo pelo estudo. Em nome poderoso de Jesus oramos. Deviam dar um amém tão brilhante antes de se assentarem. Viemos a Marcos, capítulo 6. Estamos lendo a partir do verso 30 esta noite. Marcos, capítulo 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, não havia liberdade, não havia permissão para comer. No verso 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Viu muita gente, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que não vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão
para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Idem ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em rachos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 e de 100 e 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E comeram todos eles, todos nós, cada um, sem exceção, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5, alguém aí me diga, 5.000 homens. Esta é a passagem que estamos a olhar hoje. Verão que as circunstâncias, os discípulos saíram a pregar, saíram a ensinar, saíram a falar acerca do reino de Deus, e trouxeram muita gente no arrependimento e fé ao reino. E os que eram doentes lhes curaram, os que eram oprimidos os libertaram, e os que vão com desafios trouxeram soluções aos seus problemas, e depois voltaram e reportaram a Cristo. Você nos enviou para fazermos isto e aquilo, fizemos exatamente o que nos disse para fazer. Este é o relatório. Quanto à nossa vida todo o tempo, sabendo que o Senhor nos enviou, nos deu sua palavra, nos deu o seu mandamento, nos envia ao mundo para irmos e fazer o bem no mundo, e cada tarde temos que voltar para o tempo do relatório para o Senhor e dizermos: Senhor, hoje, desde de manhã até este tempo, é a forma como a tua graça me ajudou, isto eu que fui capaz de fazer, este desafio veio, eu tive tua graça, venci, esta aprovação veio, eu tive a tua graça, venci, esta tentação veio, tive tua graça e suporte, venci. Como eles voltaram ao Senhor e reportaram o que tinham feito, o que tinham ensinado, precisamos de regularmente voltarmos ao Senhor e dizer a Ele quão a vida tem sido, e precisamos de força. Onde precisamos de encorajamento, onde precisamos do suporte, diremos também, e nos dará tudo quanto queremos para a jornada do dia seguinte. E lhes disse: vinde, apartai-vos. Antes de você se apartar, antes de você se desintegrar, antes de você pensar que eu não tenho mais força mais, porque se você sempre usa a força que tens, e se sempre estás a usar a energia que tens, e se estás sempre indo, fazendo alguma coisa, e nunca retira-se para refrescar, você pode quebrar-se. Então, por isso que ele disse: apartai-vos a sós e descansais, não para o resto da vossa vida. Diz que descansai um pouco, porque não havia tempo nem liberdade para comer. Mas as pessoas viram onde eles foram, e por isso as pessoas que tinham necessidades do ensino, do refrescamento, da cura, do livramento, correram e os encontraram lá. E quando Jesus viu a eles, começou a lhes ensinar. Depois de lhes ensinar por algum tempo, ele teve preocupação de o que podiam comer e providenciou miraculosamente para eles. É o que estamos a olhar esta noite. A mensagem, o seu título é: o ministério compassionante de Cristo às multidões. O ministério compassionante de Cristo às multidões.
ministrou ao seu espírito, às suas almas, ao seu corpo, ministrou a sua presença para lhes preparar para o futuro, Cristo, o ministério compassionante de Cristo às multidões. A passagem é dividida em 3 partes. Número 1, o relatório ministerial dos 12. Os 12 que saíram, voltaram e deram a Cristo o feedback ministerial de pessoas 12. Ponto número 2, o foco dos mestres do ensino fundamental. O foco do mestre do ensino fundamental. O Senhor Jesus Cristo viu a multidão, conheceu as suas necessidades que eram ignorantes de como ir ao céu depois da vida aqui na terra terminar. Ele conhecia a verdade disso. Veio do céu para desafiar pessoas, para lhes preparar ao céu e lhes dar também a graça e a experiência cristã para chegar ao céu. E focou-se nisso. O foco do mestre do ensino fundamental. Ponto número 3. A alimentação miraculosa aos 5.000. A alimentação miraculosa aos 5.000. Viemos ao ponto número 1. O feedback ministerial aos 12. Dos 12. Marcos capítulo 6, 30 e 31. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Lhe disseram tudo, nada a esconder. Lhes disseram tudo, nada de encobrir. Disseram a ele tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Há 2 lados de como saíram para fazer. Fizeram milagres e ensinaram a mensagem do reino. E quando estavam a reportar a Cristo, disseram a ele tudo o que fizeram, tanto o que ensinaram. 31. E ele disse-lhes: vindem vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. O feedback ministerial e o que o Senhor queria que fizessem depois disso. Há 3 coisas. 1, o retorno para o enviador. Número 1, o retorno a quem enviou. 2, o reporte do seu serviço. Reportaram àquele que lhes enviou o relatório ao seu serviço. Número 3, o repouso das suas almas e espírito. O repouso das suas almas e espírito. 1, o retorno ao que enviou. Voltamos a Marcos capítulo 6, 7. Quem lhes enviou? Nosso Senhor, Salvador, o Mestre, Jesus Cristo. É quem enviou, verso 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 12 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha o verso 12, o que lhes enviou a fazer. E saindo eles, pregaram que se arrependessem. Saíram com um propósito, para que os homens se arrependessem, porque sem o arrependimento não pode entrar no reino de Deus, o reino de Cristo. No verso 13, e expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. É o que eles fizeram, fazendo, ensinando. Olhando para Lucas, capítulo 10, veja que são coisas normais a fazer, coisas comuns a fazer. Capítulo 10 de Lucas 1. Lucas 10, verso 1.
E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E depois de terem saído para fazer tal como tinham que ensinar, voltaram a Cristo. Eles voltavam sempre ao líder, assim como ele nos envia. Eu dou o relatório. Não estavam tão individualistas e solitários e independentes que nunca voltarmos a reportar: me enviaste primeiro, fomos enviados e voltamos. O feedback, verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Retornaram ao Senhor, voltaram para o Senhor, para quem lhes enviou, deram o relatório. Aquele feedback lhes deu a possibilidade do plano de progresso. Você saíste, voltaste para me dizer que isto é o que ensinou e isto é o que fizeste. Agora lhes daria outras instruções. Era parte do seu treinamento, parte do seu mentor, parte do seu desenvolvimento ministerial depois do tempo de Cristo. E se isso continua, sim, continua. Atos capítulo 14, Atos 14, 25. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E Paulo e Bernabé foram enviados a partir de Antioquia. Depois de pregar em muitos lugares e estabelecerem igrejas, voltaram. Temos que sempre fazer isso e reportar, verso 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abria aos gentios a porta da fé. Verso 18, capítulo 15, 3 e 4, capítulo 15, verso 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grandes alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, a sede, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, olha para isto, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. O feedback, davam sempre o feedback. A mesma coisa que fazemos hoje. Vais a um campo missionário, ou de pouco tempo, ou de longo tempo, missão de longo tempo. Você faz relatório de volta. E quando tu tiveres a oportunidade de estar presente fisicamente na sede, dás também o relatório. É o padrão bíblico. Eu oro para que sigamos na palavra de uma forma prática em nome de Jesus. Mesmo aqui na igreja local, você foi te dado um trabalho que isto é o que tens que fazer. Quer é o grupo de pastores, dá-te um apontamento, você volta ao grupo de pastores, dá o relatório. O apontamento que eu te dei, a responsabilidade que eu te dei, pelo distrito antigo, volta à liderança àquele distrito velho, volta à liderança naquela região, volta à liderança naquele estado. E se é a partir da igreja central,
volta ao GS, que é o superintendente geral, e lhe diga: isto é o que me deixa a fazer, e isto é o que eu fiz, e isto é o que ensinei. Voltemos agora para Marcos, capítulo 6. O relatório do seu serviço. Há dois lados do relatório do seu serviço. Olha, verso 30, Marcos 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto lhe disseram tudo, quanto ao apontamento que te foste dado a fazer. Graças a Deus, tudo foi bem. Como é que a obra te foi dado, dou graças a Deus, era grande. No meu relatório, lhes disseram tudo. Olha para isso. Tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Seguiram o padrão do Senhor Jesus Cristo. O que é que significa com isso? O que fazes, o que ensinas. Atos, capítulo 1. Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Fazer e ensinar. O ministério de Cristo, as atividades de Cristo, a responsabilidade do Pai, e que o Pai tinha dado ao seu Filho unigênito Cristo, a fazer e ensinar. E começou a fazer e ensinar, e depois voltou como a extensão do que Cristo fazia e ensinava. Agora lhes disse o que lhe disseram o que fizeram e o que ensinaram. Lucas 24. Como irmãos, no caminho de Emaús, descreveram o ministério de Cristo. Lucas 24, 19. E ele lhes perguntou quais. Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, é o que fez, e palavras, é o que ensinou diante de Deus e de todo o povo. Olhando para o teu ministério, não diga somente sou ministro, sirvo a Deus, trabalho para Deus. Tens que fazer claro o que tu fazes, o que ensinas. Deves clarificar o milagre e mensagem. Deves fazer claro a influência da tua vida, o proveito às pessoas do que fazes com as pessoas e o que ensinas à luz da mensagem que trazes a eles. Então, sempre há essas duas partes. Atos 7, versículo 22. O que fazes, o que ensinas, os teus feitos e as tuas palavras. Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras, mensagem, o ensino e obras. A prática, a performance prática, as coisas que fazes, os atos e as ações, agora, a demonstração, a mensagem, o ensino que dás, é o padrão de todos os mensageiros de Deus, de todos os ministros de Deus, de todos os servos de Deus. Deve ser o mesmo contigo. Quando tu dás o feedback, eu fiz isto, ensinei isto. Atos 21, verso 17. Atos 21, verso 17. No verso 17, somos ditos que: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes particularmente
por muito, por miúdo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios, declarou particularmente, declarou expressamente, declarou dando os detalhes do que Deus tinha feito e por aquilo que tinha ensinado, por causa daquilo que tinha ensinado e daquilo que Deus lhe tinha instruído. Gálatas 2. Deves entender que, como o ministério é, quando és enviado para fazer alguma coisa, és enviado para ensinar alguma coisa, deves ter a fidelidade de feedback, voltando para dizer: isto é o que eu fiz, isto é o que ensinei. Em Gálatas 2, a partir do 2. E soube por uma revelação, ele lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios e reportar a eles o evangelho que prego entre os gentios, a mensagem que eu dei. Falei do arrependimento, falei da fé em Cristo, falei de como sair das trevas e vir ao reino da vida. Eu partilhei isso aos apóstolos em Jerusalém e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Os discípulos reportaram ao Senhor Jesus Cristo que lhes enviou o que tinham ensinado, o que tinham feito. Seguiram o mestre em passos cheios, num senso limitado. A extensão e o acréscimo virá quando faz algum progresso. E serão capazes de fazer tudo o que Cristo tenha feito. Mesmo maiores obras fareis, e havia de ensinar tudo quanto o Senhor tinha ordenado. Sabias como eles deram o relatório? O relatório do dia final vem. Ainda que você não tenha dado nenhum relatório agora, da forma como vives e as coisas que fazes, darás o relatório no dia final. Hoje, você dá o relatório hoje. Há possibilidade de correção, há possibilidade de mentorar, há possibilidade de treino e ensino. Mas naquele dia final, e se você esperar até o dia final para fazer o relatório, não haverá chance para corrigir nada. E quando as coisas vierem à luz, ali haverá males. Em Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós, grandes e pequenos, cada um de nós, membros e ministros, cada um de nós, o descuidadoso e o cuidadoso, cada um de nós, aquele que é fiel e aquele que é infiel, de sorte que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1. O retorno ao que envia. 2. O relatório do seu serviço. 3. Agora, o refrescamento de suas almas e espírito. Voltamos a Marcos, capítulo 6, 31. Marcos 6, 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E repousai um pouco. Esse é o recarregamento da nossa bateria espiritual. Há pessoas que sabem como trabalhar e não sabem como descansar. Foram chamados obreiros, trabalhar. E sim, não há descanso. O trabalho secular
juntando com o trabalho espiritual, o normal manual de trabalho e juntando com o trabalho ministerial, desde de manhã cedo até mais tarde à noite, trabalham, todos os dias, todo o tempo, trabalham. E eles pensam que isso é coisa comendável, que não está tomando nenhum tempo para descansar. É como o equipamento que usamos, o telefone que tens, e se você sempre usa, eu quero fazer essa chamada, eu quero fazer aquela chamada, e não há tempo para carregar a bateria, vai descarregar, vai ficar estático, vai ficar morto, vai ficar seco e vagaroso, sem aquela conexão regular com o Senhor e sem o refrescamento com o Senhor, não terás nenhum progresso. O que fizeste ontem é o que fazes hoje. O que fazes hoje é o que repete amanhã. E qualquer que seja a audiência em frente, qualquer que sejam as pessoas a quem tu ministrar, fazes exatamente a mesma coisa todo o tempo, quer isto é necessário ou não, é a razão porque não estás a repousar, não estás a carregar a tua bateria. É por isso, está a rebaixar, está a secar, está a ficar fraco. É por isso Jesus disse aos discípulos: vinde vós à parte e repousai um pouco. Repousai um pouco. Olha, para Atos capítulo 27, Atos 27, estou lendo o verso 3. Atos 27, 3. E chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Paulo, para que refrescasse. Era um ministro ocupado, ministro sempre ocupado. Sabes que o apóstolo Paulo estava sempre fazendo, ensinando, sempre fazendo, sempre ensinando. Mas agora, descanse. Outras pessoas trabalham, não há tempo até para comer, não há tempo até para comungar com a família, não há tempo até para se assentar com os filhos e refrescar. Pensam que não, isso seria carnal. Como eu posso fazer isso? Pecadores estão morrendo, crentes estão lá que estão desencorajados, ainda há pessoas a quem devo ministrar, ainda não toquei ali, não tratei daquilo, e por causa disso estão sempre em movimento. Jesus disse, sabia que as almas estavam morrendo, mas sabia que precisamos da bateria, e que sem a bateria não podíamos ser capazes de ministrar propriamente. Se estás sempre na meta, verso 34 de Atos, capítulo 27, dizendo, porque isso é para a vossa saúde, eu vos peço, tendes tempo para comer, porque isto é para a vossa saúde. 1 de Reis 19, estou lendo 5, 1 de Reis 19, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Elias, sempre ocupado, sempre na meta, e lidando com falsos profetas, e multiplicando o óleo e o leite na casa da viúva, e estava sempre na meta todo o tempo. Agora, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor
tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Precisava da força, precisava da renovação. O caminho em frente é comprido. Não podes continuar somente puxar, até que você cai morto. Verso 8: levantou-se, depois e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Precisamos disso. Precisamos desse refrescamento. Precisamos de cuidar da nossa vida pessoal, se temos que fazer o melhor às pessoas a quem ministramos. Atos 20, 28, Atos 20, 28. Olhai a vós mesmo, olhai a vós mesmo, olhai, pois, por vós, fazes, ensinas, descansa, trabalhas e ficas cansado, corres, anda, movimenta-se, depois toma tempo para refrescar a ti mesmo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 15. 1 Timóteo 4, 15. Medita nessas coisas. Vem ao estudo bíblico, vem ao serviço de domingo, ou atendes outras reuniões no lugar local, no teu distrito, e ensinas, pregas. Depois disso, você se assenta, você aconselha e ora, e depois volta a casa, sempre quase à meia-noite, mesmo para comer. Quando você come nessa hora, quando é que vai ter tempo para digerir? Diz: medita nestas coisas, para que não estejas todo o tempo despendendo energia e não estás recuperar. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Tens tido um tipo de desafio médico. Há pessoas que têm alguns desafios médicos, mas continuam indo, continuam pregando, continuam trabalhando. Quando é que você vai olhar para questões médicas na tua vida? Não tenho tempo agora, o trabalho é muito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E depois ouvimos de que caiu morto, porque não estava a cuidar de se refrescar. Deus nos fará sábios. Eu serei sábio. E o Senhor vai prolongar a nossa vida em nome de Jesus. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Daí que recarrega a tua bateria, refresca-te a ti mesmo, renova a tua força, revitaliza-te a ti mesmo, de maneiras que estarás sempre na situação restaurada. Restaura a tua força, reaviva-te a ti mesmo, venha à parte e descansa um pouco. Eclesiastes 10, estou lendo 10. Eclesiastes 10, verso 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais força
Você está a cortar com o machado, você trabalha com aquele ferro e está embutido. Você faz muita força, mais força, mais força. Por que não paras? E, ainda que seja um pouco tarde, e afia e volta para o trabalho. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. É a sabedoria de Deus que fez Jesus Cristo dizer aos seus discípulos: vinde à parte e descansai um pouco. Viemos ao ponto número 2 agora. O foco do mestre do ensino fundamental. O foco do mestre a ensino fundamental. Marcos, capítulo 6, 32. Marcos, capítulo 6, verso 32. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. Há pessoas que não têm consideração acerca do seu descanso, acerca do seu cansaço, do seu refrescamento, acerca da recuperação, acerca da necessidade de descanso e restaurar a energia. Tudo o que estavam a pensar é: precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos de ti. Nós te desejamos, queremos que fale para nós, queremos que ore por nós. E corriam sempre, e antes de chegar ao lugar do descanso, a multidão já estava lá. Verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Entendam isso. Não tinha o grupo de pastores, a igreja, o pastor da igreja local, únicos que tinham é Jesus. E os 12 discípulos dos apóstolos estavam sempre com Jesus Cristo em todo o tempo. E todas aquelas pessoas estavam sempre com Cristo. Os fariseus não lhes alimentavam, os saduceus não lhes alimentavam, os anciãos na sinagoga não lhes alimentavam. Era como não tinham pastor. E ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Ele começou a lhes ensinar muitas coisas. É o que ele fez sempre às multidões. Viu a multidão, viu as pessoas, viu a multidão, e o que vamos fazer? Ensina. O que lhes ensinava? Mateus 5, verso 1. Em Mateus 5, verso 1, e vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava sempre. Abria a sua boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é fundamental. É coisa formal. É coisa essencial. O que aproveitará se ensinar muitas coisas e não entrar no reino? A coisa fundamental é ensinar e revelar e lhes levantar e para lhes mostrar o caminho para o reino. Porque se não chegarem no reino, todo o esforço seria em vão. É somente ensinar pessoas que eventualmente vão ao inferno. Isso não é sábio. Então ele disse: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os arrependidos, bem-aventurados são as pessoas que sabem que são tão pobres, não têm nada para pagar da sua salvação, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram
por causa dos seus pecados. São tristes por causa dos seus pecados. E eles se arrependem de todas as coisas más que fizeram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, depois de serem perdoados, depois de suas vidas mudarem, tornam-se mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Marcos, capítulo 2, a partir de 2. Marcos 2, verso 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à portas cabiam, que nem havia lugar na porta, e anunciava-lhes a palavra. É a coisa fundamental. Havia uma multidão, vinham para serem curados, não introduziu isso primeiro, ensinou, pregou a eles. O que é que estava a ensinar? Olhemos para o verso 13. Ele foi de novo à beira da praia, e as multidões, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Ele nos mostra um bom exemplo, que quando tu vês a congregação, a multidão, mais pessoas, ensina. O que tu ensinas? Verso 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 13, estamos lendo o verso 3. Lucas 13, verso 3. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não ensinava algumas doutrinas estranhas a pessoas que não nasceram de novo, não falava-lhes somente para conhecer, encher o seu cérebro, mas sim lhes mostrou, excepto que se arrependam, todos de igual modo perecereis. Verso 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olhemos para isto agora, a partir do verso 22. No verso 22, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando. É a ênfase, é o foco. Ensinava coisas fundamentais, e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvem? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lhes dizia, buscai o Senhor quando pode se achar, clamai a Ele quando está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o injusto o seu pensamento maligno. Retorne ao Senhor, e o Senhor, verso 25, quando o pai de família se levantar e cerradas as portas, e ficar a começar a lamentar de fora e bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, não vos conheço, de onde vocês sois? Então começareis a dizer, olha para isto,
comemos e bebemos na tua presença. E tu ensinaste nas nossas estradas. Tu vieste e fizeste tivemos um retiro na nossa rua. Nos ajuntaste e fizeste a cruzada em massa nas nossas ruas. Até comemos e bebemos. Mas, não foram além disso. Não escutaram o ensino da palavra. Agora lhes dirá, no verso 27, mas ele dirá, eu vos digo, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, haverá pranto e ranger de dente, quando verdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós ficardes fora. Dizia-lhes o propósito do seu ensino é para lhes trazer ao reino. O mestre nunca perdeu o foco. O professor que vem de Deus nunca se virou e nunca se desviou da meta, e o pai lhe tinha apontado. O pai o ensinou o que fazer. O pai o ensinou o que ensinar e guardou o ensino. Pessoas responderam à reação e não se desviaram. As pessoas, ainda que rejeitassem, não lhe mudaram. As pessoas prontas para o abusar não o fizeram parar. Pessoas arrependendo-se recebendo ou resistir, não se desviou. Ele não deixou nada fora. Ele manteve-se focalizado no que devia fazer. Então, nós também permanecemos. Por quê? Para que, assim que as pessoas ouvem, que ouçam, todas as pessoas que vêm a Cristo têm várias razões de vir. Sim, o foco de Cristo, dos arrependidos, dos seus arrependimentos e também para a sua salvação. Isso sempre deve ser a nossa meta. Atos 20, 20 e 21. Permanece focalizado, ensina o arrependimento, prega o arrependimento. Tudo que for acontecer, cai a chuva, o sol brilha, prega a palavra, que é fundamental para que os pecadores saibam o que devem fazer para se salvar. Atos 20, verso 20. Como nada que inútil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus. Tudo que seja a situação, qualquer que seja o número das pessoas, muitos ou poucos, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te fará fiel. O Senhor nos guardará fiéis em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Gálatas 1, versos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, eu vos mostro, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, nem fui ensinado por homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo revelou, fundamental, é exatamente o que enfatizo. 2 Timóteo, capítulo 2,
a partir do verso 2. 2 Timóteo 2, verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, o mesmo não subtrai, o mesmo não adiciona, o mesmo não mortifica, o mesmo não adiciona, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A verdade fundamental que faz almas salvar e depois de se salvarem, vivam vitoriosamente acima do pecado, ensina. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Mateus 28, a partir do verso 19. Portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar quantas coisas? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até para supervisar. Eu estou convosco todos os dias, para vos escutar. Eu estou convosco todos os dias, para ver se sois fiéis ou não. Eu estou convosco todos os dias, para vos suportar. Eis que estou convosco todos os dias, para supervisar. Eu que estou convosco todos os dias, para tomar nota quão fiéis sois, e até para vos recompensar até o dia final. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco. Será fiel em cuidar, na verdade, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 6, ponto número 3 agora. A alimentação miraculosa de 5.000. A alimentação miraculosa aos 5.000. Viemos a Marcos 6, estou lendo o verso 35. E, entrando logo, verso 35. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que não vão em lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm de comer. É a preocupação do ministério de Cristo. A preocupação dos ministros de Cristo. Olhemos o 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Número 2 aí, o milagre criativo de Cristo. O milagre criativo de Cristo. Verso 44 e verso 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Houve alguma coisa que restou que o Senhor lhes daria depois de alimentar. Número 3, a mensagem corretiva. Número 1, a preocupação dos ministros de Cristo. Número 2, o milagre criativo de Cristo. Número 3,
a mensagem corretiva de Cristo. Número 1. A preocupação dos ministros de Cristo. É o que já li para vós. Ficaram preocupados pela multidão. Olha para Mateus 14, a partir de 15. Mateus 14, 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Tens notado alguma coisa aí? Tiveram preocupação, mas não levaram nada em suas mãos. Não mandaram o povo ir sozinho. Vieram a Cristo, ao Mestre, ao Senhor, ao seu líder, e disseram: o dia é avançado, há muita gente, e são tantos, e não tem nada para comer. Os envia sendo tu. Há pessoas que são zelosas hoje. Há pessoas que não respeitam a liderança hoje, porque sabiam que estas pessoas estavam lá e desde há tempo estavam lá, porque por agora já podiam estar com fome, não foram a eles dizer que voltem para casa, tu volta para casa. Desde a frente, atrás, voltem a casa, e Jesus vê que as pessoas já se foram. Então começou a perguntar: o que aconteceu? E alguém vai levantar a mão e dizer: olha, eu lhes mandei ir, porque, sabes, é noite, eu tenho cuidado deles. Não está a cuidar até o ponto de negligenciar a liderança. Não é bom. Não será recompensada por Deus. Vieram a Cristo e disseram a Cristo: manda-os ir. E se as pessoas, os discípulos, tivessem dito ir embora sozinhos, sem contactar a Cristo, podiam ter perdido o milagre de alimentar a multidão. A Bíblia não estaria completa. Esta parte da Bíblia não seria capaz de ser lida e lhes fazer sentar. Faça-lhes assentar em número de 100 em 100, de 50 em 50, e de uma forma ordeira, e 50 mais 100, 5.000. Podemos ter perdido essa ordem e organização, e o milagre não perde nada em suas mãos. O Senhor que tome a última decisão. Número 2, o milagre criativo de Cristo. Já li para vós: quantos pães tendes? Temos 5 pães e 2 peixes. Traga-os. E trouxeram ao Senhor Jesus Cristo. Ele olhou e depois abençoou, e todos comeram. Significa que homens, todos comeram, 5.000, e muitas outras mulheres e crianças. Nem com isso o Senhor queria olhar além disso. Olha para João 6, 10. João, capítulo 6, estamos lendo o versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos 2 peixes quando eles queriam. E cada um tomou quanto queria. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejavam
para que nada se perca. Recolhei os pedaços, que sobejaram, para que nada se perca. Que lição que quando comemos, não lançamos tanto, não deitamos tanto, ainda guardamos para as pessoas que não têm. Por isso, se ajuntaram, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Agora, a terceira coisa é a mensagem corretiva de Cristo. A mensagem corretiva de Cristo. Pessoas comeram. E qual foi a atitude depois daquele milagre? Olha para o verso 15. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E continua a dizer, veja o verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: escutem isso. A mensagem corretiva de Cristo. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes. Viram milagres? Não estão pensando nisso. Isto deve ser Cristo. Meditem nisso. Este deve ser o Salvador. Pensam nisso. Este deve ser aquele que nos guardará para a eternidade, para entrarmos no reino. Não estavam a pensar no milagre dessa natureza. Disse: mas porque comestes do pão e os saciastes, é o que estavam à procura de mim, ganho material, o enchimento estomacal, mas a vossa alma está vazia. Não estão pensando no destino eterno. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Queria que pensássemos além de ganho material, quer que pensemos além da comida, quer que pensemos além de coisas materiais que temos. Pensa acerca do reino. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não para aí. Multiplica o pão, o peixe multiplicado, comestes disso, o vosso estômago ficou saciado, a vossa alma está vazia. Não há a vida eterna ainda, não há salvação ainda. Lembra-se de que o reino de Deus não é pão nem comida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Os que param no físico, olha como a Bíblia descreve a eles em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, lendo o verso 18, Filipenses 3, verso 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê?
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Vá além do estômago e pensa da tua alma. As bênçãos terrenas, sem a vida eterna, não aproveita nada. Comida de Cristo, sem a fé em Cristo, é igual à separação final de Cristo. Cristo multiplica, sim, ele fez, mas também faz a expressão do céu. Usou, sim, ele nos dá a santidade. Se tomas a cura sem a santidade, o destino final será o inferno. Se tu tiveres a prosperidade sem a puridade, o destino final será a perdição. A pergunta depois é: estás tu salvo? Nasceste de novo? Tens a comida, tens fé em Cristo? Tens tomado cuidado da necessidade espiritual? Isso é muito importante. Marcos 8. Marcos capítulo 8, 36. Porque o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? É ouro que tudo que Deus providenciou, material e espiritual, cada um de nós toma, sem lançar fora o espiritual em nome de Jesus. Milagres está disponível, cura está disponível, santidade está disponível, salvação está disponível também, renovação está disponível também, justiça está disponível também, a vida eterna está disponível também. Entendam, medita nisso. O cristianismo somente que te dá prosperidade, que te dá somente coisas materiais, e não tens a coisa espiritual, a salvação, justiça, santidade, santificação. Todas as coisas materiais eventualmente serão em vão. Não crerás em vão. Eu disse: você não vai crer em vão. Lembra-te, assim que trabalhamos, o tempo vem quando temos que descansar. Descansa um pouco, leia a Bíblia para ti mesmo, medita na palavra para ti mesmo e refresca-te espiritualmente, para que, pela graça de Deus, possa tomar nutrientes todos os dias. Será que ainda estou ali? Será que ainda estou no lugar onde devo estar? Será que ainda estou a crescer? Será que estou tendo progresso? Será que estou a adicionar algo na minha vida? A qualidade espiritual e caráter. Assim que fazes isso, irás crescer e farás a obra de Deus, e não vais falhar, em nome de Jesus. Iremos nos levantar agora e iremos levar tudo o que aprendemos ao Senhor em oração. Faça que o Senhor que te revelou aquilo que o Senhor nos deu e tudo que nos colocou como um apontamento. Será que estou a fazer? Ou você tornou-se independente, ou você tornou-se solitário, ou você tornou-se o homem somente sozinho. Ora, para que Deus te dê a humildade, ora para que Deus te ajude, e farás, tal como vimos o exemplo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E também lhe disseram o que fizeram, o que o ensinaram, e também refrescaram-se a si mesmo e apartaram-se a si só. Diga ao Senhor tudo o que aprendeste, leva de volta ao Senhor em oração, assim que ensinar outras pessoas, revelando a verdade a outras pessoas. Tenha certeza de que você se concentra nas coisas fundamentais do arrependimento, de fé em Cristo e também da salvação real, para que as pessoas que te ouvem não viram como entrar no céu e depois de Deus te abençoar com coisas materiais, tenha certeza de que tens também a salvação, a justiça intacta, santidade intacta,
santificação intacta, obediência ao Senhor intacta, crescimento espiritual e progresso intacto, de modo que quando a trombeta soar, onde que tu estarás? Não tenhas somente as bênçãos materiais, a eterna espiritual justiça, a bênção divina, serão vosso como é, e irás com isso ao céu no fim.